Começando mais um aula no ano, vamos estudar hoje os conjuntos numéricos, conjuntos de números irracionais. Antes da gente falar de números irracionais, se faz necessário falar um pouquinho dos conjuntos de números racionais. Todo número racional pode ser representado por uma fração com numerador e denominador inteiros. E denominador diferente de zero. Só lembrando, a gente já estudou naturais, que é o primeiro que a gente estuda, depois vê os números inteiros, com os números negativos. Agora a gente tem os números racionais, que são aqueles formados por frações, onde o numerador e o denominador são números inteiros, e o denominador diferente de zero. E mais para frente a gente vai ver os irracionais e por fim os reais. O conjunto de todos os números racionais é indicado por esse quezinho estilizado, que a gente representa assim. Quezinho com uma barra. Ok, uma barrinha. Representamos assim o conjunto que é dado da seguinte maneira. X tal que x é A sobre B, com A e B números inteiros, e o B tem que ser diferente de zero. Então, exemplos de números racionais, a gente pode representar alguns exemplos. São eles 2 quartos, 1 terço, 2 oitavos, 1, 2, 3, menos 4, menos 8, o zero e por aí vai. Então, todos eles são exemplos de números racionais. Lembrando sempre que os números inteiros, todos eles podem ser escritos na forma de fração. Aquela fração com o denominador igual a 1. Então, por exemplo, o 2 é uma fração, que eu posso escrever como sendo 2 dividido por 1, que é o próprio 2. Então, todo número inteiro é número racional. Conjunto dos números irracionais. Existem números cuja representação decimal é infinita e não periódica, e que, por isso, não são racionais. Ou seja, o número racional é todo aquele número que pode ser escrito como uma fração. Aqueles números que não podem ser escritos como fração são chamados de números irracionais. Por exemplo, a gente tem esse númerozinho aqui, e esse númerozinho 2,71, 72, 73, 74, por aí vai. Tem representações decimais infinitas e não periódicas. Eles são chamados de números irracionais. Então, número irracional é todo número cuja representação decimal é infinita e não periódica, ou seja, todo número que não pode ser escrito como uma fração. Exemplos. 0,42 pode ser escrito como uma fração. Isso aqui a gente pode representar por 42 dividido por 100. Então, esse número pertence ao conjunto dos números racionais. Então, é um número racional. Esse outro númerozinho aqui, 0,42 e esse tracinho em cima do 2, está me indicando que ele é escrito da seguinte maneira: 0,42, 2, 2, 2, indefinidamente. Ou seja, é um número decimal periódico. Então, ele é racional. Já este aqui, não. Este não é periódico. Eu não consigo determinar um período. Então, ele é chamado de número irracional. Ele pertence ao conjunto dos números irracionais. Então, a gente representa o conjunto dos números irracionais pelo símbolo do i. É um izinho com 2 tracinhos. O número irracional π, que é o número famoso lá na geometria. Em qualquer circunferência, a divisão da medida do comprimento da circunferência pelo dobro da medida de seu raio tem como resultado o número 3,14, 15, 92, 65, por aí vai. Esse número é um exemplo de número irracional e é representado pela letra grega π. Então, π ele é obtido quando eu pego o comprimento da circunferência e divido por 2 vezes seu raio. Só lembrando, que na circunferência a gente tem o seu comprimento, seu diâmetro e seu raio. E, na verdade, 2 vezes o raio corresponde à medida do diâmetro. Com o auxílio de um computador, já foi possível determinar 1,2 trilhão de casas decimais do número π, sem que se tenha surgido um decimal exato ou uma dízima periódica. Então, a gente sabe que, de fato, o π é irracional. Já descobrimos 1,2 trilhão de casas decimais desse número com o auxílio do computador. Mais números irracionais.
Então, as raízes não exatas de números racionais. Então, ó, a gente tem, por exemplo, o seguinte. O 3 ele é a raiz quadrada do 9, né? O 4 é a raiz quadrada do 16. O 5, raiz quadrada do 25. Todos esses números têm em comum porque elas são raízes exatas. Só que, por exemplo, quanto equivale a raiz quadrada de 2? Não, a raiz quadrada de 2, bom, se a gente for parar para pensar, 1 ao quadrado é igual a 1. E 2 ao quadrado é igual a 4. Então, a raiz quadrada de 2, só lembrando da definição, né? A raiz quadrada de um número é um outro número que, multiplicado por ele mesmo, resulta no primeiro. Então, se eu pensar, qual é a raiz quadrada de 16? É 4, porque 4 vezes 4 é igual a 16. Então, a raiz quadrada de 2 é um número que está entre 1 e 2. Mas, pô, existem vários números entre 1 e 2, né? Como eu vou determinar com clareza quanto vale essa raiz quadrada de 2? Então, a gente pode fazer da seguinte maneira, usando números decimais, ou seja, números racionais. Então, por exemplo, a gente pode pegar aqui e tentar calcular 1,1 ao quadrado. Aí você usa o auxílio de uma calculadora. Você vai perceber o seguinte, quanto é 1,1 ao quadrado? É 1,21. E quanto é 1,5 ao quadrado? É 2,25. Opa, então a raiz de 2 vai estar entre 1,21 e 2,5. Né? Eu estou delimitando agora. Perceba que eu estou delimitando quanto vale a raiz de 2. Eu estou aumentando o menor valor que eu testei, que é 1, e estou diminuindo o maior valor, que é o 2. Então vamos delimitar mais. Vamos delimitar mais para ver se a gente obtém um número mais exato. 1,11 e 1,49. Vamos fazer esses dois números ao quadrado para saber quanto a gente obtém. A gente obteve 1,23. A gente está obtendo um 2,22, né? Esse número está bem abaixo do 2 e esse número está bem acima do 2. Lembra sempre, a definição de raiz quadrada. Quando eu quero saber a raiz quadrada de um número, tenho que procurar um número que, multiplicado por ele mesmo, resulte no primeiro. Então, a gente tem um gap aqui entre os dois. Esse número está menor do que 2 e esse está maior do que 2. Então, eu tenho certeza que a raiz quadrada dele está entre 1,11 e 1,49. Vamos melhorar isso. Vamos pegar agora, em vez de 1,11, vamos pegar 1,21. Vamos melhorar isso. 1,21 ao quadrado. Quanto será 1,21 ao quadrado? 1,46. E vamos pegar agora 1,45 ao quadrado. 2,1. 2,10, né? Então, agora estamos chegando perto de 2, né? A gente pode encurtar mais esse tamanho aqui, mais esse gap. Veja só, vamos pegar agora 1,35 ao quadrado e vamos ver quanto que vai dar. 1,82. E vamos pegar agora 1,43 ao quadrado. Perceba que agora a gente está delimitando por, na verdade, por 8 centésimos.
2,04. A gente está bem próximo do valor da raiz quadrada de 2. Então, olha só, vamos delimitar um pouco mais. Eu vou pegar agora 1,40 e 1,42 ao quadrado. Estou delimitando por 2 centésimos a valor da raiz quadrada. Vamos ver se a gente consegue chegar no valor próximo. 1,40 ao quadrado dá 1,96, bem próximo do 2. E 1,42 ao quadrado dá 2,01. Então, a gente tem aqui, com muita certeza que a raiz quadrada do 2 tem que estar entre esses dois números. Então, posso até melhorar isso aqui e dizer o seguinte. Eu já sei que 1,40 ao quadrado é 1,96. Vamos calcular quanto é 1,41 ao quadrado? Ó, 1,41 ao quadrado é 1,98. Então, a gente sabe que a raiz quadrada do número 2 está entre 1,41 e 1,42. Então, achei uma boa aproximação para a raiz quadrada de 2, fazendo essa delimitação. Perceba que eu comecei com raiz quadrada entre 1 e 2, a raiz quadrada de 2 entre 1 e 2. E depois delimitei a um determinado valor, o erro é no centésimo. Então, a diferença é de 1 centésimo, de 1,41 para 1,42. Só que a raiz quadrada de 2, ela é um número irracional. Então, a raiz quadrada de 2, ela não é um número racional, ela é irracional. Então, não posso escrever ela como um decimal periódico, ele é um decimal não periódico. Se você fizer a conta numa calculadora, a raiz quadrada de 2 é 1,4142 13 e por aí vai. Esse daqui foi bem próximo do que a gente encontrou. A gente encontrou entre 1,41 e 1,42. Então perceba, 1,41, 42, 13. Mas a raiz quadrada de 2, ela é um número irracional. Ela não pode ser escrita como uma fração. Outros exemplos de número irracional, por exemplo, é a raiz quadrada de 3. Também é um número irracional. A raiz quadrada de 5 é um número irracional. Em geral, tá? Em geral, a raiz quadrada de um número p com p primo, ou seja, a raiz quadrada de um número primo é irracional. Sempre vai ser irracional, tá? A raiz quadrada de p pertence ao conjunto dos irracionais. Então, toda raiz quadrada de número primo é irracional, né? Com p primo. Ok? Então, essa foi a aula de hoje, falando um pouquinho do conjunto dos números irracionais, que é aquele conjunto dos números formados onde os números não podem ser escritos como uma fração.